Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Jesus, Pai, vem conosco, Senhor Jesus, vem. Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Se vocês puderem já, em nome de Jesus, avisar pelo menos aí umas 10 pessoas que nós estamos ao vivo, amém? Uma live de discipulado, de ensino, amém? Hoje é um tempo muito precioso na presença de Deus. Eu quero entregar chaves para os irmãos entenderem coisas talvez que não entenderam até agora, amém? Algumas coisas vão começar a fazer sentido. Então avisa o pessoal aí que nós estamos. Essa é uma forma da gente discipular aqueles que estão em fase de libertação, de tratamento. Mas essa palavra também é para alertar e dar graça, né, para os líderes que talvez estão debaixo dessa influência ou estão sofrendo com essa influência, né? Isso é um pouquinho daquilo que a gente ensina na escola de libertação, amém? Vamos dar uma pincelada. Shalom, queridos, todos que estão dando shalom aí, que estão entrando, graça e paz, viu? Amo vocês, filhos amados, discípulos que estão aí. Como que envia? Tem o último, aqui, vai lá embaixo, aqui eu não sei se todos os celulares são iguais, né? Não vai para o WhatsApp, você aperta no aviãozinho e você tem que enviar no Instagram das pessoas. Para você falar no WhatsApp, você tem que ir pessoalmente. Aí, a minha esposa linda. Você tá falando que me ama ou tá falando que ama alguém, linda? Eu também te amo, viu? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje do esquema, do estratagema, do arquétipo, da forma que a Jezabel age, né? Ela é bem escondida, nem todo mundo consegue identificar, porque ela usa um manto de invisibilidade. Olha lá o Wellington. A gente te ama, querido. Amém, meu amor. Eu também te amo. A Priscila Rocha está aqui no outro canto da casa. Glória a Deus. Eu não sei quantas pessoas que tem aí, né? Quantas pessoas que são de fora. Se quiser colocar a sua cidade também. Nós já vamos começar, nós vamos orar. É importante que você envie essa live para no mínimo 10 pessoas, para avisar que nós estamos online. Amém? Em nome de Jesus, vamos aprender um pouquinho da palavra. Minha esposa é maravilhosa mesmo. Amém, minha irmã Gil. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Enquanto o pessoal vai entrando, enquanto nós estamos aqui orando, o pessoal vai entrando também. Se você puder avisar todo mundo que você puder, nós vamos falar sobre Jezabel. Todo mundo fala de Jezabel, né? Quando a única característica, eu diria que é a menos preocupável desse bicho, né?
é o que o povo identifica, que é quando uma pessoa ela manipula e controla, né? Quando uma pessoa está exercendo controle sobre o outro. Não que não é preocupável, mas existem outras características desse espírito que são invisíveis, que é o que a gente tem que se preocupar. Eu quero alertar os irmãos hoje, amém? Pode ser que você esteja debaixo de uma influência dessa, pode ser que você esteja vendo uma pessoa debaixo de uma influência dessa, e o importante, né, é aquilo que eu falo no final, como se proteger, né? Tem um jeito de sair dessa influência, tá bom? Existem níveis de dominação desse espírito. Amém. Pessoal do Chaves do Reino que está aí, se puderem interceder, porque é um assunto muito pesado. Amém. Fiquem orando em línguas aí por mim, para eu conseguir fluir. Amém. Nós vamos orar, sei lá, aqui, porque Jesus está com a gente, né? Jesus é poderoso, Jesus é mais forte. Eu creio que o Senhor tem algo para nos mostrar. Então vamos orar. Quem está chegando, vai me ajudando aí, colocando esse aviãozinho para funcionar. 10 pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar esta live nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora que o Senhor venha com o teu poder nos revestir nesse momento, Pai. Que o Senhor venha trazer agora espírito de revelação sobre nós, quebrando toda a falsa revelação de Jezabel, toda a interferência de Jezabel, da Rainha dos Céus, quebrando todo tipo de emaranhamento na mente, qualquer dano que ela queira causar na comunicação. Eu, em nome de Jesus, eu já declaro que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa espada. E eu preciso, papai, que o Senhor nos ajude nessa noite, em nome de Jesus, trazendo as espadas, os escudos na internet. Também, Senhor, tudo que sair da minha boca, que venha selado com o teu sangue, em nome de Jesus, para que não haja distorção. O ambiente que nós estamos, que cada pessoa que está assistindo aí está, seja selado, e aquelas que vão entrar também, Jesus, seja selado com fogo, com sangue, água, terra, fogo, ar, o éter, e qualquer meio que Satanás tente interferir, principalmente a internet, papai. As pessoas que são usadas ao redor, os barulhos, para tirar a nossa mente das distrações, que a nossa mente seja liberada em nome de Jesus, que haja fogo na nossa mente, nos nossos olhos, ouvidos, na mente e coração, nos sentimentos e emoções que sejam selados. Tudo que eu estiver declarando agora em nome de Jesus pela fé, eu declaro que o anjo do Senhor agora está ao seu lado, liberando agora poder da parte de Deus para te abençoar. Eu declaro agora a armadura de Deus sobre você, da cabeça aos pés, em nome de Jesus, uma armadura de fogo. Em nome de Jesus, uma armadura que o Senhor nos promete. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, agora nos revestir de atenção. E eu quero te pedir também, Senhor, que venham os portais do céu sobre o nosso ambiente agora. Portais de revelação, a revelação do céu. Que o Senhor possa falar no nosso coração e declaramos que aquilo que está oculto, em nome de Jesus, aquilo que está escondido dentro de nós, aquilo que está escondido que nós não conseguimos vencer, nós colocamos a luz da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que o Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa salvação. E nós não temos medo desse bicho, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente em todo o tempo, principalmente no tempo da tribulação, principalmente no tempo do deserto. Ainda que um exército se acampe contra nós, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso protetor. Eu libero essa palavra sobre minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que possamos nessa noite sair daqui renovados, alertas, debaixo da verdade da palavra e da luz do Senhor, e possamos mudar em nome de Jesus. Que haja em nome de Jesus um renovo das mentes, aonde há o vírus da Jezabel nas mentes, nas estruturas do evangelho, aquele evangelho contaminado. Eu libero agora essa espada contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, contra o seu ministério, aonde as colunas do evangelho estão misturadas com a essência da Jezabel. Haverá luz. E eu declaro também a força de Jesus para derrubar essas estruturas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti, te dando paz nessa noite.
Que essa bênção esteja sobre ti, sobre a sua casa e seu ministério. Porque a luz do Senhor vai nos abençoar. Em nome de Jesus. E eu declaro que os seus ouvidos estejam abertos agora, espirituais. Que o anjo do Senhor esteja agora na sua casa, destampando todos os ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça isso por nós. Porque o Senhor nos ama e o Senhor prometeu. Amém? Amados, quem está chegando aí, manda um aviãozinho para 10 pessoas, por favor. Vamos chamar as pessoas para essa live. É muito importante. Nós precisamos ser discipulados, nós precisamos aprender, principalmente sobre essa atuação. Eu já vou falar algo que geralmente eu não entro em batalha espiritual nas lives, mas nós vamos precisar hoje expor algo, amém? Algo que esteja talvez atrapalhando nosso casamento, nosso relacionamento entre pais e filhos, nosso ministério. Talvez esse espírito esteja atrapalhando na sua comunhão com Deus. Talvez esse espírito esteja atrapalhando os seus dons proféticos. Talvez esse espírito esteja aniquilando o espírito da profecia na sua vida por causa das circunstâncias que ele se alimenta, que são os traumas. Talvez esse espírito esteja te humilhando. Talvez esse espírito esteja destruindo completamente aquilo que você mais ama. E eu declaro que será exposto nesta noite, em nome de Jesus, para que o Senhor nos trate. Amém? Que haja arrependimento, que venha o Espírito de João Batista sobre nós, que é o Espírito da revelação do arrependimento. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, começar. Nós poderíamos ler muitos textos, né, para expressar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, mas eu quero ler o texto que fala da igreja de Tiatira. A Tiatira é a igreja que o Senhor disse, né, tenho porém contra ti que você tem tolerado Jezabel. Sabe o que é tolerar? Deixa ela fazer o que ela quer. Você sabe que é errado, sabe que não é certo, mas permite que ela faça o que ela quer. Não permita na sua casa, na sua vida, no seu ministério, que isso aconteça e continue. Pode ser que ela esteja indetectável, porque este bicho, ele faz tudo debaixo de um manto de invisibilidade. De acordo com Isaías 47, ela tem uma saia. Ela é muito bonita, ela é muito sensual, ela é aparentemente tudo muito lindo que ela faz. Mas ela tem muita nojeira. De acordo com Isaías 47, se você ler lá, né, que está falando contra a Rainha dos Céus, a Rainha dos Céus é a Jezabel, tá bom? A Rainha dos Céus é aquela que é adorada no mundo, pela figura das senhoras. Mas dentro da igreja, o ataque dela é denominado como espírito de Jezabel. É a mesma coisa, tá bom? A Rainha do Céu tem algumas cabeças, né? E dentro da igreja, ou contra a igreja, o nome dela na Bíblia é Jezabel. A atuação da Rainha dos Céus contra a igreja é Jezabel. E ela é aquela que se esconde. E tudo que ela faz, ela esconde debaixo da saia dela. Alguns falam do manto dela. Ela tem um manto de visibilidade. Ela vai se escondendo, ela fica indetectável. E nós precisamos da luz do Senhor. Amém? Queridos, todos nós podemos ter traços da Jezabel em nós. Pode ser de uma forma ou de outra, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nós vamos ler então Apocalipse, né, 2, na igreja de Tiatira, que começa no versículo 18. Quem puder já vai colocando, tá bom? Coloca aí, ó, Apocalipse 2, do 18 ao 28, são 10 versículos, tá bom? Que diz assim, ó: ao anjo da igreja de Tiatira escreva estas palavras do Filho de Deus, Jesus, cujos olhos são como chama de fogo. Por que os olhos são como chama de fogo? Eu preciso explicar isso para vocês. Deixa eu fixar aqui o comentário da Gabi. Obrigado, Gabi. Ó, vou começar explicando aqui. Por que são olhos como chama de fogo? Porque para confrontar Jezabel tem que ser nos olhos. Por que os olhos? Porque os olhos são a janela do corpo. Porque Jezabel tem a ver com janela. Jezabel tem a ver com janela porque lá em Israel, quando ela era a esposa de Acabe, diz a palavra que ela ficava da janela olhando tudo. Ela é uma grande bisbilhoteira, ela fica sutilmente quieta olhando todas as coisas
e ela dá o bote, né? Ela vai de uma forma sutil fazendo as coisas dela, né? E olha que interessante. Geralmente, você vai ver aqui, que ela ataca na imoralidade sexual, certo? Nesse texto vocês vão perceber. E hoje, qual é a forma mais fácil da imoralidade sexual entrar na vida de uma pessoa? Pornografia. Então, diz a palavra, né? Jesus dizendo no Sermão do Monte: são os teus olhos a janela do corpo. A luz, a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo vai padecer. Pior vai ser toda a sua vida, né? Jesus, ele está mostrando aqui, né, de alguma forma, que os olhos, a janela do corpo, estão sendo conectados à história da Jezabel. Porque ele vai confrontar Jezabel na igreja de Tiatira. E a primeira coisa que ele fala é de Jesus. Ele vai falar: quem é Jesus? Aquele que tem fogo em seus olhos. Amém? Então, para confrontar Jezabel tem que ser nos olhos. Por quê? É onde ela entra. Ela é sorrateira, ela entra pelas janelas. E vocês vão entender também que uma forma dela persuadir é pela sensualidade. Como uma pessoa que ama a imoralidade é persuadida pela sensualidade. Primeiro vem a sensualidade, depois vem a imoralidade, né? Então, pegando, olha o texto que tem muito, mas muito código. Vamos lá. Então, essas palavras são de Jesus, o Filho de Deus, cujos os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Os pés falam de paz, porque ela vive numa falsa paz. Mas quando ela se mostra e ela coloca as garras dela, né? Todas as movimentações, eu diria que o esquema de Jezabel é como um jogo de xadrez. Ela vai movendo as peças de uma forma muito sutil e quando você vê, ela já deu checkmate na pessoa, ela destruiu o ministério, ela destruiu a família, ela destruiu o casamento. E por que Jesus tem olhos como chama de fogo e pés reluzentes? Porque os pés falam do evangelho da paz. Ela distorce o evangelho e as pessoas vivem um evangelho distorcido. As pessoas vivem um evangelho completamente imoral, religioso, sem Jesus. Apenas religião. Amém? Este é o código aqui. Ele fala: conheço as suas obras, conheço o seu amor, Tiatira, conheço a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É um elogio, né? Aí ele fala: no entanto, tenho porém contra você que você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetia. Quem que tolera? Já falei, né? Tolera é aquele que vê que ela está fazendo, vê que é errado e deixa ela lá, né? Jezabel, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ó, Jesus falando: eu dei tempo para que eles se arrependessem da imoralidade sexual, mas eles não querem, ela não quer se arrepender. Ou seja, o povo continua, né? E escondendo também, tá? Por isso vou fazê-la adoecer doenças, tá? Quando tiver muita doença no meio aí, é porque tem ataque de Jezabel, ok? Nesse caso, olha lá, a Bíblia está falando: e trarei grande sofrimento, está sofrendo muito, olha só, aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Se tiver arrependimento, nós vamos falar bastante sobre isso hoje, matarei os filhos dessa mulher. Filhos são as obras dela, tá? E aqueles que estão debaixo. Jesus está prometendo: vou matar os filhos de Jezabel, né? Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Vamos parar aqui. Aqui ele está dando um código de que o ataque da Jezabel, ele se inicia na mente e no coração. Então ela entra pelos olhos em forma de sedução e se instala na mente. Toda vez que eu falo de mente, eu falo que é de uma estrutura. O que é uma estrutura? A pessoa, ela pensa, ela fala, porque ela tem uma estrutura na mente dela. E Jezabel, quando se instala, é no inconsciente da pessoa. São atitudes inconscientes, né? Tem muitas pessoas, e o Senhor está falando, que estão nessa live, que estão debaixo de uma influência, estão achando que a influência vem de fora, que a influência são pessoas ao redor. A Jezabel não está fora, ela está dentro da mente, colocou colunas poderosas na mente das pessoas, tá?
E ela se estabeleceu nos fundamentos da mente e dos pensamentos. E aqui ele está falando, sou eu que sondo os pensamentos, tá? E ele fala assim, ó, e eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Por quê? Todo pensamento e toda a intenção, motivação do coração gera atitude. Obras são atitudes. Eu diria que assim, ó, um pensamento gera palavras, palavras geram hábitos, hábitos geram, né, obras. Obras iguais todos os dias. Eu diria vícios, diria forma de tratamento, formas de relacionamentos doentios que não param de se repetir. E nessa noite o Senhor vai te alertar de relacionamentos doentios que estão te ferindo, estão te maltratando, e o Senhor, Ele quer aniquilar da sua vida. Amém? É o seguinte, se você tem um relacionamento do casamento doentio, pode ser curado. Mas também pode ser relacionamentos entre familiares. Pode ser relacionamento entre amigos. E pode ser relacionamento entre pessoas de ministério. São relacionamentos extremamente venenosos, né? Existem outros termos que os psicólogos usam, né? Que são relacionamentos tóxicos. Jezabel faz isso, tá? E hoje o Senhor quer te mostrar para que você seja inteligente e saia disso. Tá bom? Mas também para que você sonde o teu coração, para ver se este veneno e essa toxicidade não está no teu coração, né? E aí ele vai falando algumas outras coisas aqui que o importante a gente já leu, tá bom? Agora, eu quero trazer algumas informações para os irmãos, tá bom? Sobre o esquema de Jezabel. Tem bastante coisa para falar, né? E assim a gente aprofunda muito mais no curso de cura e libertação, Libertadores, que inclusive começa quarta-feira, amém? Esse tipo de live aqui de batalha espiritual, geralmente eu não falo, mas hoje o Senhor me deu uma direção muito clara, tá bom? Para falar sobre ele. Falar sobre Jezabel não é fácil, porque você pode ir para muitas linhas. Você pode falar sobre Jezabel com Elias, você pode falar sobre Absalão e Davi, você pode falar sobre Herodias, Herodes, Salomé e João Batista, como nós vamos falar hoje. Sim, a live vai ficar salva, tá bem? Tem muitas atuações, não dá para falar. Eu diria que a gente teria que ter um seminário só para falar sobre a atuação desse espírito. Mas eu quero falar das principais atuações para que você identifique, né, e você comece a interceder, amém? Pela sua casa, pela sua igreja, pelo seu ministério, tá bom? Se você perceber alguma atuação desse bicho na sua família, você vai começar hoje a saber como orar e pedir ao Senhor que mostre mais como lidar com a situação. Mas eu sugiro uma coisa, antes de eu começar aqui, não fique procurando em pessoas a toxicidade de Jezabel. Não fique procurando a semente dela, ou a atuação, o estratagema dela, né? Estratagema é uma coisa que é arquitetura, o arquétipo, né? O esquema dela. Procure em você, porque você pode ser uma das cabeças que eu vou falar. Eu vou falar aqui 3 cabeças que chegam a 4 cabeças da Jezabel, ou 4 esquemas, estratagemas da Jezabel hoje, vou falar para você, que você pode estar inserido em uma delas. Eu diria que uma dessas cabeças é a que ela persegue e destrói. As outras 3, 2 com uma terceira ali mais... vocês vão entender, né? Que é usada pela 1, 2, 3. A quarta é usada pela terceira. Vocês vão entender, tá bom? Pode ser que você seja o primeiro, né? O primeiro, que é o profeta, que é o perseguido por ela, né? E quando ela persegue, ela tenta matar. Geralmente ela consegue, né? E eu vou terminar essa live dizendo assim: se Deus não te matar, quem te mata é Jezabel. E o interesse de Deus matar você é matar sua carne, levar você para a cruz igual ele levou Jesus. Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. Ele é o nosso esquema, tem que ser Jesus. Se você não entrar no esquema de Jesus, fatalmente você vai entrar no esquema da Jeza, né? E esse esquema ele é muito poderoso da Jeza, porque é de um querubim caído, né? Que se junta com, na verdade, olha pra você ver como o negócio é louco. Lúcifer é um querubim caído. A Jezabel é o esquema é a união de 3 querubins caídos. Não é um.
É a união de 3 querubins caídos. Eu não posso falar isso agora, eu não posso aprofundar. Se você quiser entender sobre tudo isso, você vai ter que fazer o curso de libertação com a gente, tá bom? É uma das aulas que a gente dá, as 3 cabeças da Rainha dos Céus, tá bom? Quem são as 3 cabeças? Afrodite, que é o signo de touro, Gêmeos, né? O signo de Gêmeos, ou o nome dela no inferno é Atena. E o terceiro, que eu diria que é a mais podre de todas, é a Lilith, que é o signo de Câncer, né? Que inclusive a atuação principalmente dela é o mês de maio, junho e julho, que é touro, Gêmeos e Câncer, né? Essas são as 3 cabeças da Rainha dos Céus, que contra a igreja o nome dela chama Jezabel. Eu já vi gente falar assim que a Rainha dos Céus tem 4 cabeças. Na verdade ela tem 3 cabeças. É que quando ela vai atacar a igreja, no mundo ela tem esses nomes. Contra a igreja ela se chama Jezabel, tá bom? E a força dela é tão grande que ela se une em 3 para atacar a igreja. Então é um ataque muito severo, é um ataque muito poderoso, cheio de estratagemas que são infalíveis contra aqueles que não seguem a Jesus, não entendem os princípios do Evangelho, contra aqueles que simplesmente acham que são, pensam que são, mas não são. Quem são esses religiosos? Eu vou falar deles hoje, tá bom? Todo religioso, além de estar debaixo de Beelzebul, que é o espírito da religiosidade, ele também está debaixo de Jezabel. E ele ou vai virar um grande manipulado da Jezabel, ou vai ser o próprio manipulador da Jezabel, que vai perseguir quem? Um grande profeta de Deus. Então quem persegue os profetas de Deus? A Jezabel usando ou um manipulado, usando um manipulador. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Pegaram aí? Isso é muito importante vocês entenderem. Então, minha dica fica mais uma vez: não fiquem olhando para as pessoas, tá bom? Olhem para dentro de si. Mas pode ser que você identifique alguém também, tá bom? Porque geralmente ela tem 2 cabeças. Você pode ser um manipulado e pode ter um manipulador na sua vida. Mas o mais difícil é saber se nós somos manipuladores, tá bom? E pode ser que você seja o profeta que está sendo morto pela Jezabel, né? Eu diria que esses são mais raros, tá? Todo mundo quer ser o profeta, né? Eu já vi pessoas sendo os 3. Pessoas que ora são usadas por Jezabel, ora são usadas por Deus, ora são manipulados, né? Então tem que prestar atenção aí. Como se dá isso? Todas essas coisas a gente fala no curso de Libertadores. Você não dá para aprofundar tudo hoje. Então vamos lá. Gente, esse espírito da Jezabel, ele não atua somente em mulheres, tá? Ah, essa aí é a Jezabel. Como que o povo identifica a Jezabel hoje? Ah, ela tá manipulando, ela controla a casa dela, ela é mais forte com o marido dela, então ela é Jezabel. Nossa, essa aí tá manipulando o pastor. Ah, essa aí ela é uma grande, ela tem muita força de persuasão, então ela é Jezabel. Pode ser que seja uma mulher, mas também pode ser um homem, porque esse espírito não tem sexo. Lembra que os espíritos não têm sexo, eles não são homens ou mulheres, eles são efêmeros. Eles não têm como se reproduzir, né? Eles não têm o órgão reprodutor feminino ou masculino, mas eles se personificam culturalmente nas nações, nas culturas, né? É uma cultura. Então, ela veio com o discurso primeiro de Semíramis, né? Lá no passado, na época da Torre de Babel, né? Quem é Semíramis, Wesley? Nem tá na Bíblia, ok, são apócrifos, são a história. Ela era a esposa de Nimrod, aquele que construiu a Torre de Babel. Ela foi a primeira vez que ela apareceu na Bíblia, tá? Ah, mas não foi. Não, esquece esse negócio da Lilith ser a primeira mulher de Adão, porque o povo fala que foi a primeira personificação de Jezabel dentro do jardim. Nunca aconteceu isso. Isso é uma mentira. Isso é a cabala judaica, ok? Depois, a grande história que revela quem é Jezabel é a história de Elias, né? Ali em 1 Reis, né? Tem toda a história dela. Depois também tem uma história muito famosa que já é na vida de um homem, que é o filho de Davi. Absalão foi um grande manipulador, controlador, e a Jeza pegou o Absalão por causa do coração dele. Ele era um grande imoral, sexualmente imoral. Ele estava abalado emocionalmente porque o pai não fez nada. O que aconteceu? Davi era pai de muitas pessoas com mães diferentes.
né? Então a Tamar era a irmãzinha de Absalão. Aminon ficou afeiçoado por Tamar e a estuprou. Absalão cobrou o pai: pai, você não vai fazer nada, ele estuprou a Tamar. E Davi ali tentando dar um jeito, sabe aquele cara que não tem força mais para lidar com os filhos, porque ele ama e o amor superou, né, a disciplina. É o que acontece? Vai lá Absalão e mata Aminon, que estuprou a irmã. Não ficou contente do pai não ter feito nada. Ele, durante 2 anos, manipulou todo o povo, os soldados, os sábios, e tomou o reino do pai. Pegou todas as esposas de Davi e as estuprou ou se relacionou sexualmente em praça pública. E o pai saiu fugido e ficou anos fugido. E Absalão tomou o reino do pai. Isso é um tipo de controle, persuasão através dos traumas, né? Então, a Jezabel ali, ela mudou. Ela não tinha personificação feminina, mas masculina. Então, a Jezabel pode ter calça, pode ser através dos homens, né? E aí tem a grande história de João Batista, Herodes, Herodias e a sua filhinha chamada Salomé. Tá bom? Livros apócrifos, históricos citam o nome de Salomé, tá bom? Agora, vamos entender esse troço aqui, tá bom? Jezabel, eu queria que você entendesse que quando ela entra na vida de uma pessoa, ela vai gerar distorção na mente. Essa pessoa, ela tem certeza que ela está estourando no norte, ela tem certeza que o profético dela é inabalável, ela tem certeza que ela fala por Deus, mas se esta pessoa tiver atitudes de perversão escondida, muito possível que ela esteja debaixo do arquétipo de Jezabel, né? E ela é como, imagina assim, para eu te dar uma alegoria, ela é como um vírus de computador, tá? Esse vírus, ele corrompe o sistema do computador. Então, para controlar esse vírus, vai precisar de um antivírus. Esse antivírus é o pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a figura do pai. A figura do pai destrói Jezabel, tá? Se não houver um antivírus, ele vai tentar ficar escondido até Deus fazer uma obra e mostrar. E eu vou falar uma coisa, geralmente fica escondido, porque não existe ninguém em volta que ore e peça para mostrar e coloque a luz. Se não tiver ninguém intercedendo ao redor, ninguém perceba a atuação dela, Deus não pode mover a mão, porque Deus se move através da oração. Então, se não houver pessoas que orem, se não houver pessoas que intercedam para que as atitudes da Jezabel sejam mostradas, ela vai atuar. Tem ministérios 30 anos dirigidos por Jezabel, tem casas 30 anos dirigidas por Jezabel, e não mudam, porque não tem quem interceda. E lembra de uma coisa, você quer fazer o curso de intercessão, você vai aprender uma coisa, tá? O nosso curso de intercessão começa semana que vem. Deus se move através das orações. O inferno tem um poder destruidor. E quando o inferno bota a mão, eles destroem, até Deus mover a mão. Quando Deus move a mão, não existe nada mais poderoso que a mão de Deus. Deus só olha e assopra, acabou. Só que para Deus mover a mão dele, alguém precisa interceder, um povo precisa interceder, e dependendo do nível, da estratégia, né, do arquétipo, da cidade que a Jezabel construiu, vai precisar de muitas pessoas jejuando e orando. Aí vai depender do tamanho da construção da Jezabel. Vocês estão entendendo? Gente, eu estou entregando aqui pérolas para vocês, porque é muito rápido, né? Não dá para falar em uma live tudo. Mas a intercessão pode colocar luz, aí Deus move a mão. John Wesley disse, Deus não faz mais nada a não ser responder orações. Tudo bem? Então entendam isso é muito importante. Esta parte é muito importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Manda um aviãozinho aí para 10 pessoas, se você não fez ainda, tá bom? Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem gente com casamento destruído. Tem gente com ministério destruído. Tem gente a ponto de ter o ministério destruído. Tem gente debaixo de opressão. Tem gente com o profético completamente desligado por esse bicho. Manda essa live aí para que haja luz na vida das pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Estou falando de um vírus de computador. Se não tiver um antivírus, ele vai ficar lá.
E às vezes, se não tem um antivírus, a pessoa nem sabe que tem vírus no computador. Aí passa o antivírus, tá lá, ó, o vírus de décadas. Você nem sabe aonde foi que você entrou, aonde foi que você pisou que aquele vírus entrou no seu computador. Mas o computador pode ser reprogramado e receber novos dados. Mas, dependendo do nível do dano feito e causado por esse vírus, o computador nunca mais vai funcionar. E eu vou dizer uma coisa, tá? Existem pessoas com um nível de endemoniamento de Jezabel. Por exemplo, vou falar dentro da sua igreja. Tudo pode ser refeito por Deus. Mas dependendo do nível do dano que ela causou, tem pessoas que não vão conseguir se arrepender mais. E não existe nada que Deus faça a não ser por arrependimento. Se você se arrepender, Deus faz. Se você não se arrepender, Deus não faz. Tem pessoas que já estão no nível de contaminação do vírus de Jezabel em sua mente, que está 100% tomada. Essas pessoas não tem outro jeito a não ser expulsar. Não tem outro jeito a você mandar embora para que o ambiente seja descontaminado daquela atuação. Agora eu estou falando de um nível, pensa, tem programador aqui, vocês podem confirmar comigo. Existe um nível de dano que um vírus muito poderoso pode causar, que você perde tudo no computador. Você pode perder até o disco rígido do computador por causa do vírus. Só que é porque entrou um nível de vírus, um nível de acesso desse vírus que não tem mais jeito. A maioria das pessoas não estão neste nível. Mas se houver uma pessoa manipulando e controlando a sua igreja neste nível, a única forma vai ser expulsar essa pessoa. Mandar ela embora para que a igreja consiga se levantar de novo no evangelho de Jesus. Vocês entendem? Mas nem sempre os casos são dessa forma, né? Um nível de contaminação. Então entendam, todo nível de contaminação Deus pode restaurar a partir do nível de arrependimento. Então se o nível de contaminação está aqui, o nível de arrependimento tem que ser aqui, tá bom? E quem faz isso é o ministério profético, tá bom? É o ministério profético que mostra, que coloca luz, né? E aí a luz identifica e aí a atuação dela é paralisada. Por isso que esse bicho odeia os profetas. Porque só um profeta pode confrontar Jezabel. Um profeta coloca luz. Um profeta coloca luz aonde está tudo escondido. Amém? É dessa forma que acontece. Vamos lá. Vamos continuar. Se os pastores, os líderes, eles forem capazes de identificar, tá? Eles podem prevenir as igrejas, as pessoas, da ação desse espírito. Eles podem prevenir, inclusive, os casamentos de serem destruídos. Eles podem prevenir que os filhos virem filhos de Jezabel. Eu vou falar uma coisa, a Jezabel é a mãe da homoafetividade. Todo homoafetivo é porque, de alguma forma, a Jezabel entrou na família. Houve uma dominação de um pai fraco e uma mãe forte. Ela faz isso. O movimento feminista hoje está na mão da Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus está por trás do feminismo. Porque o feminismo é a quebra do padrão da autoridade de Deus. E o padrão da autoridade de Deus é gerada pela figura paterna. Vocês entendem? Isso não é machismo. Ah, o feminismo fala que Deus é machista. A figura machista, ela é completamente pejorativa. Deus não é machista. Deus é amor. E o amor protege. O amor conduz debaixo. Todo mundo que está debaixo do amor quer ficar debaixo do amor. A figura paterna é amor. Mas a figura da Jezabel destrói a figura paternalista, que é amoroso. E o transforma num crápula, como foi Herodes. Vocês entendem? O estratagema Jezabel no Novo Testamento. É disso que eu quero falar. Eu não vou falar Jezabel Elias. Eu poderia falar. Eu vou falar só um pouquinho no finalzinho, tá bom? Mas vamos lá. O esquema Jezabel no Novo Testamento, ele tem 3 perfis, né? Quais são os perfis? O profeta, o homem fraco e a mulher forte, tá? A mulher forte pode usar outros debaixo dela que são sensuais para fazer aquilo que ela não vai conseguir fazer. Ou sensuais, ou simpáticos, ou filhinhos dela. Porque ela tem uma manipulação. Então ela nunca vem sozinha, ela sempre vem. Se ela não conseguir fazer o que ela tem que fazer, ela vai usar
alguns debaixo dela que são manipulados por ela, 100% manipulados por ela, tá bom? Então eu diria que tem 4 perfis, tá bom? O profeta, o homem fraco, no caso Herodes do Novo Testamento, a mulher forte, Herodias, e se ela não conseguir fazer o que ela quer fazer, geralmente ela consegue, ela vai usar os que estão debaixo dela, porque tem um pouquinho mais de acesso, tem um cartão de acesso ao homem fraco, sabe? Ela geralmente faz isso, né? Ela atua como um parasita, procurando a autoridade, tá? Qual que é o foco da Jezabel? Calar a voz profética. Porque aonde há um profeta falando, a Jezabel não pode atuar. Porque a luz, o profeta, ele traz os olhos de Jesus que são como chama de fogo. Quando Jesus entra no ambiente, os olhos de fogo iluminam o ambiente. Ela não pode lidar com Jesus. Quando Jesus está no ambiente, Jezabel não pode estar nesse ambiente. E o profeta, ele traz a voz de Jesus. Ele traz a revelação que é Jesus. E quando um profeta de Deus está no lugar, Jesus se manifesta. A voz profética traz a profecia, que é Jesus. Vocês entendem? Então, para que não haja a voz profética, ela tem que atacar o profeta. Então, a atuação da Jezabel dentro da igreja, dentro da família, é calar a voz profética, silenciar. Este é o alvo dela, o principal. Se ela conseguir cortar a voz do profeta, ela conseguiu aquilo para qual ela foi chamada. A Jezabel, a rainha dos céus, ela trabalha para trazer o falso profético, trazer imoralidade, aonde o Pai não pode se manifestar, aonde Jesus não pode se manifestar. É uma estratégia. Qual é a estratégia de Jezabel? Trazer imoralidade, porque Jesus não está onde tem imoralidade. A voz profética não está onde tem imoralidade. Mas existe um falso profético, né, que são as pitonisas, né, são os espíritos de perversão, que são adivinhos, são profetas ao contrário, né? Hoje as pombagiras são assim, né? Adivinhação. E eu vou dizer, dons proféticos, os dons espirituais, eles podem ser usados por Deus e pelo diabo também. O diabo não dá nada para ninguém. Ele simplesmente energiza os dons. Ele usa os dons de uma pessoa. Uma pessoa que tem o falso profético, ela pode ser usada na visão, na audição. Eu já ministrei, tá? Pessoas que foram satanistas no passado, como que elas conseguiam chegar na igreja, chegar até o pastor e manipular com dons proféticos. Hoje uma pessoa que tem dom profético, ela entra na igreja, ninguém sabe de onde ela veio, não sabe qual que é o histórico dela, não pergunta qual foi o antigo pastor, o que ela fez, por que ela saiu, de onde que ela veio, qual é o caráter dela, para quem conhece. E a pessoa entra já mostrando dons proféticos, tem dom profético, já entra na intercessão, já começa a ganhar entrada na salinha VIP da igreja, já começa a ficar, por quê? Revela. Essa pessoa que ela está debaixo da Jezabel, ou debaixo de Apolo, né? A Jezabel e Apolo trabalham juntos, tá? E eu não vou falar disso agora. Se você quiser saber mais, você venha para a escola de Libertadores, você vai entender perfeitamente quem que é Apolo, que é Asmodeu, né? Que é o casalzinho da Lilith. Eles atuam debaixo da perversão, mas atuam também no falso profético. E ela precisa do falso profético porque ela mostra que é como Jesus. Mas se ela abrir a saia dela, se vier um profeta, mostra, acabou a palhaçada dela. O profeta, quando chega, ele mostra quem é ela. Por isso que onde tem Jezabel, tem profetas mortos, sem a cabeça, sem a voz. Ela cala a voz do profeta. Ela consegue fazer isso? Consegue muitas vezes, infelizmente. Quando toleram as essências dela, quando toleram a forma dela agir, quando escondem pecados, quando não falam, quando não confessam pecados. Isso é tolerar Jezabel. Quando não há arrependimento, ela se mostra quem é, né? Então, vocês entenderam até aí, né? Eu queria falar um pouquinho de João Batista, tá? O que a Jezabel vai atacar? Ela vai atacar o profeta. O que o profeta vai fazer se tiver um profeta? Quem é um profeta hoje?
O Arlon tá perguntando, a Jezabel usa a tentação, né? Ixi, tá, tem um monte de gente falando aqui, ficou para baixo. A Jezabel, ela usa a concupiscência, viu, Arlon? Sim, ela usa tudo que a pessoa tiver na área da sexualidade, que não foi curada, tratada, inclusive usa os órfãos, né? Que não tem paternidade, que geralmente extravasam a sua falta de pai na sexualidade imoral, tá? Então todo mundo que tem problema com orfandade vira janta de Jezabel, né? Vamos lá, João Batista. Por que a Jeza odeia os profetas? Pode ser o seu pastor, pode ser simplesmente um intercessor, uma pessoa de Deus que vive o evangelho puro, simples, em santidade, é um profeta de Deus, tá? Quando o João Batista está no ambiente, ele restaura a mensagem do arrependimento. Toda vez que você vê um profeta falando sobre arrependimento, ele está falando da parte de Jesus. O Novo Testamento ele é inaugurado com a mensagem do arrependimento. Vem João Batista dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus depois que ele sai do batismo é arrependam-se. Então, a mensagem do arrependimento, essa mensagem é a mensagem contra Jezabel. Por quê? Não importa quem você foi, não importa o que você fez. A Jeza anda junto com as pombas, ela é a mãe das pombagiras, tá? A Jezabel, ela comanda as pombagiras, porque é a rainha dos céus, né? A rainha dos céus é a mãe das pombagiras. Vocês estão entendendo, gente? Até aí? O evangelho do arrependimento é o evangelho inicial do profeta. Aonde o profeta chega, ele denuncia o pecado. E geralmente quando as pessoas elas têm contato com a verdade, elas se arrependem. Porque junto com o profeta vem o ambiente de Jesus que provoca arrependimento, né? E sem arrependimento não tem novo nascimento. Sem novo nascimento não tem mudança, né? Não há vida espiritual sem arrependimento. Tudo começa na mensagem profética, o começo. Tá? Se você está numa igreja que prega arrependimento, tem profeta lá. E o capeta vai querer levantar Jezabel nesse lugar. Gente, você está fazendo umas perguntas, né? Jezabel anda no sexo oral? Faça a escola de libertadores que a gente vai mostrar quem está por trás de tudo isso aí, né? Ó, toda vez que não há reconciliação no ambiente, as pessoas perdoam superficialmente. Você percebe que as pessoas não conseguem viver relacionamentos puros de perdão. A Jezabel está no meio, viu? Porque ela está calando a voz do arrependimento. Toda vez que tem arrependimento, tem reconciliação. E toda vez que tem reconciliação, tem arrependimento. Faltou os dois, Jesus não está. Jesus não atende a oração de quem não se arrepende. E as pessoas, ou de quem está reconciliado, né? Existe um altar. Eu diria que o principal altar de uma igreja, ele é conduzido pela essência do arrependimento. O arrependimento leva à morte. E no altar tem morte, né? Por que a rainha dos céus? Porque de fato é um demônio, como foi citado, que é maior que Lúcifer. Eu não falei que é maior que Lúcifer. Eu falei que Lúcifer, ele, em seu estratagema luciferiano, ele é um só. A rainha dos céus, ela se junta em três. Ó, Lúcifer é um querubim caído. As três cabeças da rainha dos céus são três querubins. Então são três ao mesmo tempo. Eu não falei que elas são mais fortes que Lúcifer. Eles têm o mesmo poder. Estão entendendo? Olha o povo perguntando se sexo oral é pecado. Eu não vou falar. Faça o curso de libertação que eu falo lá. Porque não tem como explicar isso agora numa aula que não tem nada a ver com restauração sexual, tá bom? Vocês entenderam aí? Primeira coisa do João Batista, né? Quando tem profecia no lugar, da parte de Jesus tem arrependimento. Uma outra coisa que a Jezabel odeia, que o profeta, quando ele está debaixo de Jesus, no ambiente, tem avivamento. Ele gera o caminho do avivamento, né? Então, a mensagem do arrependimento, ela é o início, tá? E se as pessoas começarem a se arrepender,
e começarem a gerar reconciliação, unidade, né? O que vai acontecer? Gera avivamento. E o avivamento é aquilo que traz a presença de Deus. E quando a presença de Deus se estabelece de uma forma mais contundente, os capetas não podem atuar, as estruturas do pecado caem, a verdade vem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e de repente fica todo mundo liberto, e de repente a essência de Jesus, a adoração, a intercessão, começam a destruir as obras do diabo. Vocês entendem? Quando continua o arrependimento, é isso que acontece. Então um profeta faz isso, ela luta contra isso. Estão perguntando aqui, quando é que esse curso? Começa quarta-feira agora, o curso de Libertadores, né? Toda quarta-feira, tá bom? São 4 módulos. Começa agora o curso, tá bom? Se você quiser entender sobre esse curso, vai no Chaves do Reino, que é o nosso ministério, onde eu sou líder. Ou aqui na minha bio também, Linktree, tá? Vai lá, que tem todos os links, tá bom? E as matrículas estão abertas, tá bom? São, inclusive, vagas limitadas. Olha lá, Ministério Chaves do Reino. A AXA é a nossa secretária, ela está escrevendo aqui, ó. Se você precisar falar, chama ela no inbox. Lá no Chaves do... Ó, aqui que o Ministério Chaves do Reino, que eu fixei. Vai lá no inbox, chama ela que ela sana todas as suas dúvidas. Mas vamos lá. Vocês entenderam? Quando um profeta chega no ambiente, o que acontece? Até gera o avivamento, né? De arrependimento. E a Jezabel luta contra esse tipo de gente, né? Que prega o evangelho puro. Eu vou falar uma coisa para vocês. O João Batista, ele falava assim, dos profetas eu sou o menor. Só que no fundo, ele foi o maior de todos os profetas, porque quem preparou o caminho da profecia, que é Jesus, foi João Batista. Né? Ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho de Jesus, do Senhor. Ele era considerado menor aos olhos dos homens. Por que o menor? Ele não fez um milagre. E eu vou falar para vocês. Profeta não precisa fazer milagre. Porque o profeta é interlocutor. Aquele que fala o que Deus está falando no céu aqui na terra. Ele é a boca de Deus na terra. Profeta não precisa fazer milagre. Profeta pode ter o dom de maravilhas, o dom da fé, que gera coisas extraordinárias, que revela, traz profecias incríveis e acerta as coisas, pode. Inclusive eu diria deve. Mas o chamado principal do profeta é o de João Batista. É arrependam-se, porque é chegado o caminho de Deus, é chegado o reino de Deus. E ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. Então a primeira coisa que um profeta, se vocês veem um profeta revelando, curando e não tem a mensagem do arrependimento, este profeta é algo que você deve olhar direito para os frutos dele. Tenta procurar o que esse profeta faz quando ninguém está vendo. Porque o profeta de Jesus, a sua essência primordial é o arrependimento. Ele prega o arrependimento e ele coloca nome. Pecado é pecado. Leva para o inferno. O que conduz um profeta não são sinais e maravilhas. Isso é o que vem depois. Porque quando um profeta está na presença de Deus, ele abre os portais do céu e de repente a presença de Deus começa a curar, restaurar. Mas a essência de um profeta não é essa, a primordial, a inicial, a pura, é João Batista. Me fala qual foi o milagre de João Batista? Não teve um. Só que ele foi o maior dos profetas, porque ele preparou o caminho de Jesus. Vocês entendem? Ele teve a honra de batizar Jesus, por causa da pregação dele. A pregação dele batia com a de Jesus. Ele anunciou: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. Vocês entendem? É atrás desses que a Jezabel tá. Dos simples que pregam arrependimento. E ela cala a voz deles, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Depois que tudo isso acontece, que o profeta, ele atua no arrependimento, o arrependimento gera reconciliação, e se esses pilares permanecerem na igreja, vai gerar avivamento. O que o avivamento dentro de uma igreja vai fazer? Eu vou contar pra vocês. Que é o que a Jezabel mais odeia. Vai começar a restaurar as famílias. A menina dos olhos de Deus é a família. Qual é a essência do mundo hoje? Meu corpo, as minhas regras. Aborto, ideologia de gênero,
Família é ultrapassada. Vamos aniquilar a família. Jezabel. Toda vez que os pilares da reconciliação, do arrependimento estão implantados numa igreja por um profeta de Deus, gera avivamento. A primeira coisa que vai acontecer, as famílias serem restauradas. Vai haver alegria, né? Vai haver regozijo, né? No meio das famílias. É isso que acontece. Vocês entendem? A Jezabel vai perseguir esse povo. Não tem jeito. Entendam isso. A grande... Gente, ouça o que eu vou falar. A grande chave do avivamento dentro de uma igreja é quando as famílias começam a ser restauradas. O que Deus mais ama na terra é a família. A figura do homem, homem, da mulher, mulher, e seus filhos que geram filhos, que geram filhos, que geram filhos, que geram filhos e se multiplicam gerando filhos, homens e mulheres como Deus fez. Quando este padrão é restaurado, é porque um profeta iniciou o caminho do arrependimento, que gerou reconciliação, que gerou avivamento, e as famílias começaram a ser blindadas. Vocês estão entendendo? Que poderoso? Este é um profeta de Deus. Outra coisa que o espírito da profecia em um profeta vai fazer, ele vai quebrar a rebelião. Estão entendendo? Toda vez que um profeta entra em ação, ele vai expor os rebeldes. Por que ele expõe os rebeldes? Diz a palavra lá em 1 Samuel que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a Jezabel é feiticeira. A manipulação, o controle dela são pecados de feitiçaria. Porque antes de feiticeiros são rebeldes. Né? Como que se dão os rebeldes? Fazer tudo na força do braço. Inclusive recebem, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse povo recebe profecia da parte de Deus. Só que na hora que recebem a profecia, a gente tem que entender que a profecia virou eu vou ter que fazer outra live para terminar essa, não é possível. Porque eu tô falando mais do ministério profético que tudo aqui, né? Que é o ataque, a Jezabel quer aniquilar o ministério profético. Que é a voz de Deus. Por que ela quer aniquilar? Porque se o profeta se levantar, não vai ter mais os filhinhos dela. Entendam, toda vez que tem um rebelde dentro da igreja, o que ele vai fazer? Nem sempre vão perceber que ele é um rebelde. Ele é um rebelde porque ele faz tudo na força do braço dele. E quando ele fizer na força do braço dele, ele vai dizer assim: o meu jeito de fazer dá certo. Você já ouviu isso de alguém? Isso aí é um filho de Jezabel. Ó, vai na minha que o meu jeito dá certo. O jeito que dá certo é o jeito de Jesus. Quando nós ouvimos Jesus. Tem gente que recebe, inclusive, a voz de Deus, a profecia. Só que nós temos que entender que a profecia ela tem 3 tipos de dimensões. Eu diria que primeiro você recebe a revelação. Depois, para você entender a revelação, você vai ter que ter a interpretação daquilo que Deus falou. Porque Deus tem um padrão de falar e ele não se limita à terra. Deus fala, ele é imutável, o jeito dele falar é imutável, só que a terra mudou, a terra é imoral, a terra não conhece o padrão de Deus, a terra não entende como Deus fala, e quando Deus fala, precisam de intérpretes, através do quê? Da palavra, a palavra que interpreta a voz de Deus. Se você tentar interpretar na força do braço, que você é um rebelde. Então, e depois tem uma terceira coisa, você recebe a revelação, você precisa interpretar essa revelação segundo o padrão da palavra de Deus, porque tem gente que recebe a revelação. Eu vi gente aí, ó, falando: ai, porque eu fui em tal lugar, a irmãzinha me deu uma profecia. Eu vi gente casando porque recebeu profecia num monte. Aí quando casou, durou um mês o casamento e separou. Foi Deus que falou? Não. Toda revelação tem que passar pelo crivo da palavra. Tem que passar pelo crivo dos sábios, dos anciões, dos experimentados da palavra. Ok? E tem pessoas que recebem do jeito que Deus falou. Tem pessoas que interpretam do jeito que é para interpretar. Mas tem a terceira coisa, que é a aplicação. Quem ouve a voz de Deus, entende e não aplica, é um rebelde. Porque se eu sei que Deus está falando e eu não obedeço, quem desobedece é o quê? Um rebelde. Então, o espírito da profecia, quando ele vem sobre uma igreja, o que ele faz?
ele começa a quebrar os rebeldes no meio. De repente os rebeldes começam a se arrepender e mudam de padrão. Se não tem rebeldia, Jezabel perdeu os filhos dela. Pegaram. Tem gente que acha que... Eu falei no começo da live. A pessoa está manipulando, é o grande agente. Eu vou falar uma coisa para vocês. O grande agente da Jezabel não é o manipulador. Porque é aquela coisa, né? Uma andorinha não faz verão. Não faz. Um manipulador sozinho não consegue atuar dentro de um ministério, dentro de uma casa. Todo manipulador ele precisa ter rebeldes. Aí ele consegue. Ele monta o campo, ele monta o time de jogadores. Quando o profeta chega, ele começa a quebrar os rebeldes no meio. Estão entendendo? Porque tudo que está oculto começa a aparecer na vida dos rebeldes menorzinhos. Eles não têm uma estratagema tão forte. A Jezabel ainda não conseguiu fundamentar uma estratagema tão grande. Os rebeldes, eles vão começar a confessar pecado, né? Eles vão começar a perdoar. Eles vão começar o quê? A se reconciliar. Acabou, Jezabel perdeu. Não tem como mais usar eles. Então ele quebra o espírito da rebelião. Vocês estão entendendo? Esta entidade, ela manipula através do silêncio, do ocultismo. E tudo que se diz transparência está longe dela. Como que os rebeldes atuam? Debaixo dessa atuação. Debaixo do manto de invisibilidade. Tudo que a Jezabel faz é escondido. Tudo que ela faz não pode ser mostrado. Vai lá em Isaías 47 que fala da Rainha dos Céus. Deus dá um comando, fala assim, olha, acabou o seu tempo, eu vou levantar a sua saia e vou mostrar toda a sua nojeira. Chega uma hora que Deus mostra. Por isso que muitas pessoas acabam sendo expostas, porque Deus, a taça da ira se enche, né? De Deus, e Deus, quando Deus move a mão, acabou, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Por que quando um espírito profético entra na igreja, o movimento da confissão começa a aparecer, as pessoas começam a confessar pecado do púlpito? Eu fiz isso, né? Você precisa confessar o seu pecado publicamente? Eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra fala assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Se você quer sair debaixo da Jezabel, vá e confesse o seu pecado para uma pessoa que você confie. Porque se você não confessar o seu pecado para uma pessoa que você confia, você vai ser exposto publicamente. Não tem jeito. A Jezabel, ela constrói isso. Até a pessoa estar a um nível muito alto de perversão, de imoralidade, de pecado escondido, para que a pessoa seja exposta. Porque aí o orgulho precede a queda e o próprio Deus que derruba depois. A Jezabel, ela fica encoberta, ela não faz nada, ela deixa esconder, até que Deus vai e derruba. Tá entendendo? Se você tem problema em confessar, ache uma pessoa que você confie, né? Amém? Quando o João Batista chegou lá em Israel, as pessoas começaram a confessar os pecados e serem batizadas. Acabou o tempo da rebelião dessas pessoas. Amém? Qual a outra coisa que o espírito da profecia faz? Ele não tolera o espírito da religiosidade. A religiosidade acaba. Por isso que o povo odiava João Batista. Estão pegando? A religiosidade e o avivamento que eu falei até agora, eles são completamente antagônicos. Ou seja, são completamente díspares, eles são ao contrário. Se o avivamento está indo nessa direção, a religiosidade está indo do outro. O que é religiosidade? A pessoa, ela coloca a força dela em coisas, em pessoas, em leis, em teorias, em doutrinas humanas. Você só é santo se você usar tal roupa. Você só é santo se você falar de tal jeito. A sua pregação só tem unção se você pregar como tal pessoa prega. É um exemplo só, tá? Você quer entender sobre religiosidade? Faça o curso de cura e libertação com a gente, porque tem um tempo que a gente só trabalha, tá? Com religiosidade. Mas o espírito da profecia que a Jezabel odeia, ele vai colocar luz na religiosidade, tá? Porque a religiosidade, ele nega o poder da intimidade com Deus. Todo religioso, ele é aparentemente santo, mas por dentro ele é um sepulcro caiado.
Quando Jesus vai expor, né, a religiosidade, ele fala do secreto. Então entenda o seguinte, os que estão debaixo da Jezabel, eles têm uma aparência de santo, mas quando eles estão sozinhos, eles fazem coisas que abraçam e beijam o capeta, que glorificam o inferno. Um religioso, se eu for descrever o que é a religiosidade, religiosidade é você na frente das pessoas ser uma coisa, mas por trás ser outra. E aquele que está debaixo do Espírito de Jesus, o mesmo que é no secreto, é o mesmo que é na frente das pessoas. O Espírito profético faz isso. O Espírito profético faz com que as pessoas se arrependam ao ponto de, no secreto delas, estarem com Deus. E quando elas estão no público, elas glorificam a Deus. O altar secreto delas, que monta o altar público. Vocês entendem? O espírito da profecia não tolera a religiosidade. E quando não tem religiosidade, a Jezabel não pode se instalar. Pegaram? Todo profeta ele se levanta contra a religiosidade. João Batista falava, raças de víboras. Né? O que é víbora? Víbora é a Jezabel. Né? Ah, mas o Wesley, o religioso não está debaixo de Beelzebu? Tá, só que Beelzebu, ele é uma coletânea de capetas. É Baal-Zebu. Eu explico isso no curso, tá bom? No curso de libertação mais profundamente, tá bom? O Paulinho tá falando assim, Jezabel forma egrégoras de forma sutil. Aí eles estão falando, Wesley, o que é egrégora? Não consigo explicar agora. Faz o curso de libertação com a gente pra você aprender. Tem uma aula só de egrégora, uma aula bônus, tá? Só de egrégoras, e você vai aprender o que é egrégora. É uma atmosfera que ela gera. Todo mundo que está debaixo daquela atmosfera pensa igual a ela. E a pessoa, se ela não sair debaixo daquela atmosfera, ela não vai conseguir pensar diferente. Né? Ela é sutil, ela é escondida, ela é oculta, ela é feiticeira, ela encanta. Eu vou falar, tem igrejas, ministérios inteiros debaixo de egrégoras de Jezabel, de atmosferas de Jezabel. Eu ministrei pessoas que eram satanistas no passado. Elas me disseram, eu vi o líder de tal pessoa fazendo sacrifício dentro do satanismo. Eu vi tal pessoa que está lá no púlpito pregando, está na TV e sacrificava bebês dentro do satanismo. Sabe por quê? Para ter a força de Jezabel, ficar escondido e nunca perceber, nunca ninguém vai perceber o enrosco que é essa pessoa. Adoradores de Jezabel. Você tá entendendo? O negócio é louco. Quer aprender mais sobre satanismo? Venha fazer o curso de libertação com a gente, tá bom? Gente, eu não tô fazendo merchan. Por que eu tô fazendo isso? Eu não consigo dar essas aulas abertamente. Eu tô fazendo isso porque Deus falou que eu tinha que fazer isso hoje. Tá? Expor. Pastor, perdoe minha ignorância. A saia da Geza tem alguma relação com a cor azul no espiritual? Não é só de uma cor, não. Depende da cabeça dela. Tá falando aí, Iemanjá? Pode ser Iemanjá, tá? Mas também pode ser de cor vermelha, pode ser de cor amarela. Nem sempre ela usa a mesma cor, não. Não tem como saber qual que é a atuação dela. Ela é cíclica, né? Ela é temporal. Cada hora é uma atuação. Pode ser Atena, pode ser Afrodite, pode ser Lilith. Depende da atuação e pode também do que a pessoa tem como herança maligna. E tudo isso vai ter que aprender, né? Não dá para explicar tudo aqui. Tudo bem? Vamos lá. O espírito do profeta ele vai glorificar Jesus, tá? Toda vez que tiver um profeta, vai vir a glória de Deus. E a Jezabel odeia a glória de Deus, porque a glória de Deus expulsa ela. Aonde está a glória de Deus, anunciada pelo profeta, ela não pode atuar. Inclusive ela queima, ela tem que ir embora, né? Quando está a glória de Deus, o que ela faz é mostrado. E ela tem que ir embora, porque se mostra o que ela faz, acabou. Ela só pode agir no oculto. É tão ruim o que ela faz, tão ruim, que se aparecer ninguém vai querer ela. Então ela mascara que seja bom para enganar as pessoas. E ela engana como? Feitiço.
Quem é pego pelo feitiço dela? Os rebeldes. Quem são os rebeldes? Aqueles que desobedecem a Deus. Aqueles que fazem tudo debaixo da força do entendimento, da mente, do jeito deles. Pegaram? Tudo bem? Vamos lá. O espírito de profecia, quando ele se instala, né, ele tem voz no ambiente, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a falar dos pecados nacionais, porque João Batista fez isso. Ele anunciou o pecado do rei, né, que estava de Israel, né? Mas isso é um nível muito alto do espírito de profecia, né? Ele vai fazer tudo que ele vai construir tudo que eu falei até começar a chegar em nível nacional. O profeta tem esse poder, né? A Jezabel não pode deixar os profetas se levantarem a níveis nacionais. Por isso que ela vai fazer o quê? Ela, quando ele começa a anunciar pecados nacionais, ela corre para cortar a cabeça dos profetas. Vocês podem ver. Vou abaixar. Todo profeta vai expor o pecado, né? Aí quando o pecado é exposto, as pessoas não vão querer mais. O pecado é ruim, faz mal, né? Leva para o inferno. Até os que são do inferno, quando o pecado é exposto, eles vão querer. Por exemplo, corrupção. Quando a corrupção é exposta, nem os que gostam de corrupção vai querer mais a corrupção. Porque sabe o que ela faz. Ou quando é exposto, ninguém mais vai deixar ficar no controle, né? Por isso que se esconde bastante. Vocês conhecem políticos escondidos atrás de mentiras corruptas? Pois é, Jezabel está por trás disso. A rainha do céu. Quando o espírito da profecia vem, sabe que aquele embelezamento que é um lixo, ele é exposto, né? Pastor Wesley, glória a Deus pela sua vida, o senhor é violento. Meu Deus, violento é Jesus. Dizem, né? Já diz a palavra de Deus. O reino de Deus é tomado com força, com violência. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu quero passar. Eu falei do profeta. Quem é que a Jezabel ataca? É o que eu falei isso aí. Todo mundo que estiver debaixo dessas atuações proféticas de Deus, a Jezabel vai querer bater. Até matar e cortar a cabeça, né? Agora vamos lá. Os jezabélicos na figura de Herodes, tá bom? É uma face obscura da Jezabel. Ah, Jezabel só ataca a mulher. Pode ser mulher ou homem. Vamos falar. Quem que é o Herodes? A figura da autoridade. A figura da autoridade, geralmente ela é doente. Aquela que Jezabel vai pegar é uma figura doente, dependente emocional, órfão, e ele vira um controlador, maldoso geralmente. Estão entendendo? O caráter dessa pessoa, eu estou falando agora do Acabe ou do Herodes. Jezabel pega esse. Ele tem um caráter fraco. E o caráter dele vai estar comprometido com a perversão. Geralmente. Ou com a falta de princípios. Vamos parar aqui e entender. Porque nem sempre o Acabe ou Herodes ele é pervertido sexualmente. Mas pode faltar princípios bíblicos. E aqui eu preciso falar para vocês. A Jezabel, ela é a coroa das 3 doutrinas do inferno. Tá? Que Jesus denuncia nas 7 igrejas do Apocalipse. São 3 doutrinas. A dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão e a de Jezabel. A de Jezabel eu estou falando aqui. Qual é a doutrina que ela se esconde por trás, ela dá a mão? A do Balaão, que são as igrejas que pregam prosperidade, ministérios que pregam prosperidade, e assim, pode ser qualquer coisa. Se você está dando resultado, você é de Deus. Porque Deus é prosperidade. Então a pessoa pode ter uma vida pervertida, adúltera. A pessoa pode ser do capeta. Mas aonde tem doutrina de Balaão, se ela estiver dando resultado financeiro, os líderes mantêm essa pessoa. E muitas vezes os próprios líderes, eles só estão interessados no financeiro. Então eles pregam muita prosperidade. A Jezabel, ela está aliançada com Amon. Porque qual que é a feitiçaria da Jezabel? Ela esconde o pecado financeiro para que as pessoas sejam lá... elas roubam, elas praticamente estupram financeiramente o povo. E as pessoas acham que está tudo bem. E eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos aqui de uma forma paraclesiástica, eu não estou pregando uma igreja, então eu vou falar. Se você está numa igreja
que não está nem aí para santidade, para arrependimento e prega prosperidade, sai de lá. Foge, porque senão você vai para o inferno. Porque como nós dissemos, a Jezabel, ela prega uma atmosfera, ela faz uma atmosfera muito grande. As pessoas, elas têm certeza que elas são salvas nessa atmosfera, mas na verdade é só um encantamento muito poderoso da Jezabel. As pessoas acham que elas estão bem. Entendam, se tem doutrina de Jezabel, de Balaão ou a dos Nicolaítas, quem são as doutrinas do Nicolaíta? Essa é fácil perceber. As igrejas que têm certeza que são melhores, porque são maiores, porque são mais ricas, tem os melhores pregadores, tem o melhor banco da igreja, tem o melhor ambiente, tem o melhor som. Se você está numa igreja que prega que ali é melhor que o outro lugar, eles estão tolerando a doutrina dos Nicolaítas. Todo mundo que é melhor que o outro prega uma palavra, um evangelho completamente oposto à cruz. E a Jezabel, ela está o quê? Escondendo essas pessoas para que elas sejam orgulhosas. Então ela esconde para que as pessoas sejam de Leviatã. Vocês entendem? São as 3 doutrinas lá no Apocalipse que condenam e levam para o inferno. Quem está debaixo dessas doutrinas não percebe. Então você precisa de um profeta hoje que está abrindo o teu olho. Se você está debaixo de uma igreja que tem perversão sexual, que tem doutrina de prosperidade, se você e pessoas que são orgulhosas, que pregam que você tem que ficar ali, porque ali tem salvação. Você tem que, queridos, quando Deus te colocar num lugar e for de Deus, você fica ali até Deus falar. E provavelmente você vai dar fruto ali até Deus falar. E pode ser que você morra nesse lugar e nunca mais saia de lá. Seja de onde Deus está mandando. Mas se você está debaixo de uma atmosfera de Nicolaítas, Balaítas ou Jezabel, você está cego. Porque a egrégora é uma atmosfera, uma influência que te cega. Tá entendendo? Presta atenção nisso. Eu estou denunciando algo aqui. Tá bom? Seja de um lugar onde a verdade é pregada. Aonde que a verdade é pregada? A pregação do ambiente de Deus é o arrependimento, a reconciliação, o avivamento e a transformação das famílias. Se você não vê isso no ambiente que você está, procure um lugar onde prega esse evangelho. Amém? É isso. Vamos lá. A outra situação do Acabe ou do Herodes. A autopiedade é apenas uma fachada. O que é autopiedade? O cara, ele faz um monte de burrada. E ele depois dá uma de coitadinho, de vitimista, para que as pessoas fiquem com dó dele. Ele meio que confessa a fraqueza dele assim, mas é um vitimismo para controlar, né? Tem um comportamento justificador, controlador, né? Para as pessoas aceitarem ele. Eu vou falar uma coisa para vocês. A autopiedade, que é o vitimismo, é justiça própria, tá? É a justiça dele, não a de Deus. E a justiça própria é injustiça diante de Deus, é trapo de imundície. Um líder como Acabe, ele vira comida da Jezabel com essas atuações. E a Jezabel vai começar a liderar através dessa pessoa. Então, se você tem uma pessoa muito vitimista como líder, justiça própria, né? Eu vou falar, a grande característica dessa pessoa é um menino mimado. Uma grande criança que faz birra para conseguir as coisas, né? Por exemplo, dá uma olhadinha em Acabe. O Acabe queria a vinha de Nabote, vocês lembram? Aí ele chegou para Jezabel, eu queria tanto a vinha de Nabote, eles não querem vender. A Jezabel, não quer vender? Peraí. A Jezabel usurpou a autoridade do Acabe, escreveu um monte de carta, né? Geralmente os que estão debaixo do Espírito de Deus escrevem cartas, denunciam as pessoas, fazem coisas, né, que vai expor e acaba matando quem não tem nada a ver. Por quê? O Nabote era dele a vinha, ele tinha o direito de não vender, né? A Jezabel foi, denunciou, arranjou um pecado para o Nabote que não era deles e fez eles serem mortos. Por quê? Por causa da birra do Acabe. Ele não consegue fazer porque ele não tem força, aí quem entra? Quem tem força vai. Qual que é a característica? O Acabe não tem força. A Jezabel tem força. Ela entra. Se ela tiver espaço, ela entra e usurpa a autoridade, né, do cara. Por isso. Então entenda uma coisa, gente. Não existe Jezabel, a atuação controladora da Jezabel, se não tiver um cara fraco ou uma liderança fraca
Uma liderança que esconde pecado, mimada, imatura, infantil. Se tem uma infantilidade, justa próprio orgulho, um egoísmo, uma mimadez, né? Se tem, a Jezabel consegue controlar. Ela não consegue entrar se a pessoa tiver um caráter irrepreensível e for adulto, emocionalmente e espiritualmente. Pegaram? O comportamento mimado, o comportamento infantil e o comportamento do caráter fraco é exatamente o terreno onde Jezabel ama se instalar. E ela se instala, né? A Jezabel, ela vai se instalar aonde? Ali na vulnerabilidade moral do Acabe, ou do Herodes, e na insegurança. Vocês lembram que Herodes, ele ouvia a voz profética, mas ele era completamente seduzido por Herodias? E fazia o que Herodias queria? A Jezabel sempre vai usar as feridas, viu? A Jezabel vai usar as feridas do Acabe, porque o Acabe, ele é um menino mimado, ferido, que tem problema com o pai, tem problema com a mãe, e os problemas da infância vão estar gritando ali no estado adulto dele. E a Jezabel vai pegar a vulnerabilidade, a orfandade, né? Aquela referência errada de pai. E eu vou falar mais. A Jezabel, ela pega, sabe aonde? Na rejeição. Ai, gente, eu não consigo falar mais sobre isso agora, tá? Faz o curso lá que vocês vão entender mais sobre rejeição, tá? Olha o que a Jezabel faz, tá? Esse espírito. Que sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a religião e vai somar com a imoralidade. Olha que interessante, né? O Herodes, ele tinha medo do João, porque vocês lembram que o Samuel chegava, Samuel, você vem em paz. Então as pessoas têm medo do profeta, porque o que as profetas falam acontece. Então, o Herodes, ele tinha medo porque sabia que se ele mexesse com o João Batista, Deus podia fazer alguma coisa com ele. Porque ele era judeu, né? Ele sabia que Deus existia. Então o Herodes, ele é religioso de Deus. Então ele tem medo do profeta, né? Porque ele era justo e Deus podia punir, né? Então, o Herodes guardava ele com segurança. Acabava ouvindo o que o Herodes fazia. Só que o que o João falava. Agora, o que ele fazia? Ele ouvia o João Batista, mas ouvia Jezabel. Então, o que o Acabe faz? Ele concilia, porque é só uma religião. Ele sabe a verdade e não pratica, religioso. Mas é imoral. Então ele concilia os dois. A religião, a verdade, sem atuar, sem obedecer, com a imoralidade. Ele obedecia a Herodias, né? Então esse é o perfil do Acabe. Sabe a verdade, mas ele é aliançado com a imoralidade, né? O que acontece também com o Acabe, essa figura fraca, ele é fraco no temor. Ele não teme a Deus, ele teme aos homens. Uma pessoa fraca, que é infantil, ele ouve muitas pessoas e não ouve a Deus. Então, tudo que as pessoas falam, ele vai atrás. Por exemplo, o que aconteceu? A Herodias, ela deu a cartada final, colocou Salomé para dançar. E ele ficou doido. Ele queria pegar Salomé de todo jeito, porque ele era pervertido. Estão entendendo? Ele era muito pervertido. Na hora que aquela menina novinha, a filha da Herodias, lembra que eu falei que a Jezabel usa os menores para fazer o que ela não consegue? Na hora que a Salomé dançou, ele ficou doido. Ele falou: eu te dou tudo que você quiser, até a metade do meu reino, mas continua dançando para mim. É muito possível que até se relacionou sexualmente com ela. Para se relacionar sexualmente, né? A Bíblia, ela dá indícios de que isso aconteceu. Ela não fala claramente. Para ele ficar doido. Olha, se você se deitar comigo, eu te dou tudo que você quiser. Aí beleza. Peça até metade do meu reino e você vai ter. Ele estava doidão. Ele era imoral. Aí ele falou assim: ai, se eu fizer o que você quer, você me dá tudo que eu quiser. Só que a Herodias já tinha falado: eu quero que você peça, na hora que ele cair na sua lábia, peça a cabeça de João Batista, que estava onde? Seguro, preso por ele, né? Porque ele já estava preso por causa da Herodias. Só que ele estava vivo ainda.
O João Batista continuava denunciando: não é lícito que você adultere, que você se deite com a mulher do seu irmão. O João estava expondo o pecado da nação de adultério, porque era o rei. Estão entendendo? O profeta, enquanto ele está vivo, ativo, ele está denunciando ali as coisas que são imorais, ele está trazendo o céu na terra, um arrependimento. E aí o que aconteceu? Na hora que... Agora eu vou pedir que eu quero a Salomé, que eu fiz o que você queria, eu quero a cabeça do João. Ele estava, imagina, a mesa com todos os sábios, toda a cúpula do rei ali. Poxa, ele temeu os homens, porque ele deu a palavra dele. A palavra de Deus ficou muito aquém ao temor dos homens. E ele, poxa vida, a palavra fala que ele se entristeceu muito, né? E por causa do juramento que ele tinha feito, o que aconteceu? Não podia negar. Mandou os soldados ir lá na prisão e cortar a cabeça do profeta. Todas as vezes que nós temos um profético muito forte no ambiente, a Jezabel vai se levantar para pegar a autoridade e matar o profeta. E ela vai inventar um monte de coisas desse profeta. Ela vai fazer uma atmosfera e vai aniquilar a reputação do profeta. E se este homem fraco, ou essa mulher fraca, essa liderança fraca, tiver problema com a verdade da palavra, a imoralidade, doutrina de Balaão, problema com dinheiro, problema de orgulho, problema de perversão, o que vai acontecer? A Jezabel vai conseguir mandar matar esse profeta. E a cabeça dele vai ser cortada. Vocês entendem o perfil da Jezabel, como ela ataca? Isso eu não entendi até hoje. Porque Deus permitiu isso. Qual foi a mensagem disso? Do quê? Da cabeça de João Batista ser cortado? Porque a autoridade de Israel foi deturpada. Entendam. João Batista cumpriu o chamado dele. Tudo que ele tinha que fazer, ele foi feito, depois virou Marte. Todos os grandes homens de Deus que trazem avivamento, eles viram Martes. Vocês podem olhar os outros apóstolos. Por que Deus permitiu? Cada um deles cumpriu o propósito. E eles pagaram o propósito com a própria vida. Mas precisa pagar com a própria vida? Não, não precisa. Mas eles tiveram que pagar por causa do ambiente cultural. Vocês lembram como Pedro foi? Como Paulo foi? Como Tiago foi? O Isaías foi? Né? Vocês lembram como a história dos outros apóstolos? Como eles morreram? Então, como Mateus morreu. O único que foi poupado foi João. Porque era o discípulo do amor, né? Isso é uma cena de próximo capítulo. Tudo bem? Pegaram até aí, gente? Eu creio que vocês estão entendendo muita coisa, né? Sabe que o que o Acabe vai fazer? Ele vai pegar o ético e vai conciliar com o hediondo. Né? Ele enviou um soldado. Olha o versículo, Marcos 6, de 27 a 28. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e decolou no cárcere e trouxe uma cabeça num prato e deu à jovem. A jovem era sua mãe. Qual que é o ético? O ético era corresponder àquilo que ele tinha prometido. Qual que é o hediondo? Matar um profeta. O Acabe, ou o Herodes, essa figura fraca, ele prefere ter um ético humano e cometer coisas hediondas. Você vê coisas hediondas sendo cometidas em igrejas? É ético aos olhos dos homens. Tá entendendo? Agora vamos lá, para a terceira cabeça, para a gente caminhar para o final, tá bom? Que eu já vou terminar a live daqui a pouco. E eu quero, se você quer conhecer mais sobre o assunto, e mais sobre a Rainha dos Céus, e mais sobre libertação, como libertar essas pessoas, faça o curso de libertação, tá bom? O espírito da Jezabel, claramente, ele é um líder, dominador e autoritário, tá? O espírito da Jezabel numa pessoa sempre vai procurar titulações. Posições altas, vai se posicionar.
A pessoa com o espírito de Jezabel se posiciona do lado do líder da intercessão, do lado do líder do diaconato, do lado do pastor, vai ter dons proféticos, vai conseguir chegar, tem uma voz muito sutil, é muito simpático, vai arredando, vai causando uma atmosfera, porque de trás essa pessoa tem um espírito alto, tá? A pessoa, ela geralmente é assim, né? E agora, onde que essa pessoa vai se instalar? Essa pessoa que tem o espírito de Jezabel é manipulador, controlador, feiticeiro. A permissividade de Herodes é o habitat predileto da Jezabel. Se tiver um Acabe, tem uma Jezabel. Se tiver um líder fraco, imoral, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaíta, doutrina da perversão sexual, ela consegue se instalar. Porque ele é fraco espiritualmente. Não tem a armadura de Deus, não tem a salvação, não tem a justiça de Deus, não tem fé, não tem os sapatos da preparação do evangelho da paz. Estão entendendo? Então essa pessoa não é de Deus. Então esse ambiente, esse terreno é perfeito para Jezabel agir, né? Pegaram? Se não tiver um líder fraco desse jeito, ela não consegue se instalar. Se ela conseguir se instalar, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai confirmar a superioridade dela. Ó, eu preciso estar aqui porque eu sou bom. Eu preciso estar aqui porque eu consigo fazer o que as pessoas não conseguem fazer. Eu preciso estar aqui porque meu dízimo é melhor. Eu preciso estar aqui porque eu sou mais inteligente. Eu preciso estar... O que ela começa a fazer? Ela começa a trazer níveis de desprezo para as pessoas. Eu sou superior aqui, eu consigo fazer melhor aqui. Ela não fala isso, o espírito de Jezabel não fala isso claramente, mas demonstra: vocês precisam de mim. Como? Desprezando e diminuindo os outros. E ela vai se alimentando das fraquezas. Ela começa a sutilmente expor as fraquezas das pessoas. Ó, vocês precisam de mim porque eu tenho o dom da visão. Eu tenho revelações pontuais que vão ajudar esse grupo. Eu preciso estar aqui porque a minha voz ela é muito bonita e tem muita unção. Eu preciso estar aqui porque a minha palavra, quando eu prego, realmente eu consigo atingir mais pessoas que os outros. Tudo que eu estou falando, ela não vai falar claramente, eu preciso estar aqui por causa disso. Ela vai mostrar. O Espírito de Jezabel vai usar a pessoa para chegar no terreno, diminuir as outras e se instalar através da superioridade. Pegaram? Outra coisa que ela vai fazer, ela vai desprezar a lei e a família através da imoralidade, né? Olha só. Marcos 6,18, a história de Herodias, tá? Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Toda vez que ela estiver no lugar, ela vai agir na ilegalidade. De alguma forma, ela vai vituperar ou ela vai entregar uma atmosfera de adultério. Adultério sexual, adultério da palavra, e vai gerar falsos ídolos. Estão entendendo? Debaixo de ódio. Ela odeia os justos. Geralmente esse espírito vai perseguir os profetas, vai odiar os profetas, vai levantar falsos testemunhos dos profetas que pregam arrependimento e amam a família, e geralmente conseguem se tiver uma liderança fraca e moral. Estão entendendo? Porque a atmosfera, essa pessoa não está agindo sozinha. Tem um espírito muito alto fabricando todo aquele encantamento, aquela fala. Pegaram? Não vai me querer achar Jezabel nas pessoas. Eu tô falando, vê se você não tem isso, hein? Amém? Pegaram? Ó, a Jezabel, a Herodias, ela foi capaz de expor a própria filha dela à sexualidade para conseguir o que ela queria. A Jezabel faz isso. Ela usa qualquer arma. E as armas são fatais. Não tem quem lute contra esse bicho só no poder de Jesus. Porque as armas são fatais. No caso, ela pegou
ali aonde a concupiscência do Herodes era impossível negar. A Jezabel sempre sabe qual é a concupiscência da pessoa e onde ela é fraca, onde ela vai cair. Pode ser no dinheiro, pode ser no orgulho, pode ser no sexo, né? Pode ser na posição, pode ser... às vezes chega uma pessoa famosa, né? A pessoa gosta de... vai dar muitos likes no Instagram da igreja se conectar aquele nome. Por exemplo, ela vai pegar no calcanhar de Aquiles, ou na concupiscência da pessoa, tá bom? E ela é implacável, ela vai conseguir. Não estou profetizando, ela vai conseguir se tiver um caráter fraco na liderança, tá? Ela tem um ódio homicida, assassino da voz profética. Ela vai perseguir os profetas. Ela vai inventar um monte de coisa, né? A palavra fala que Herodias, ela espiava João Batista. E quando João Batista falava a verdade, ela odiava, ela queria matar ele de todo jeito. Vai lá em Marcos 6,19. Você vai achar. Ela espiava e ela queria matar o Herodes de todo jeito. Perdão. A Herodias queria matar João. E ela traçou um plano e conseguiu. Né? Por quê? A voz dela pegou o Herodes para calar a voz do profeta. Né? O ódio é o combustível de... Se você prefere... presta atenção, eu vou falar agora. Qual é o fruto de uma pessoa que está na cabeça manipuladora? Né? Quando a Jezabel está na pessoa, geralmente ela é iracunda. Percebam, pessoas muito iracundas, pessoas muito bravas, que esbravejam, ela pode ter uma máscara simpática. Mas se você confrontar essa pessoa e mostrar o erro dela, ela vai se enfurecer e ela vai traçar um plano para destruir quem confrontou ela. E ela mata, porque ela não está sozinha, tem um bicho muito alto atrás dela. Estão pegando? Pegaram aí? É terrível isso aí, viu? E ela vai agir com manipulação e encantamento, né? O João, ele só foi preso porque ela ficou na cabeça. Pegaram? Ela ficou na cabeça do Herodes. Prende ele, não posso fazer nada, não posso matar. Então prende, mata ele. O máximo que eu posso fazer é prender. Sabe que uma liderança fraca vai fazer quando tiver a blá 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 ali, ó, a Jezabel no ouvido? Vai tirar o cargo do profeta, vai colocar ele de banco sem ele ter feito nada, ou ela sem ter feito nada, vai migrar ele de ministério, porque ali no outro ministério não vai ter voz profética ativa, vai matar a voz profética, né? Estão entendendo? Pegaram aí? É um jogo de xadrez, né? Ela faz o que tiver que fazer para matar a voz profética. Aonde tiver profeta, ela vai fazer, né? Então entendam. Gente, a Salomé, o Herodes, eram tudo, sabe, fantoche, que o manipulador faz assim, ó. Tem as cordinhas da Jezabel, ela controla. São fantoches, um jogo de xadrez. A única forma de cancelar tudo isso qualquer. Tendo o caráter de Jesus, arrependimento e matando as obras da carne. Ela perde. E tirando os rebeldes, né? A voz profética pegando ali. E o que ela vai fazer também? Ela vai deturpar o propósito divino. E aonde ela estiver, vão ter pessoas com a identidade sexual distorcida. Por exemplo, dentro de uma casa. Se tiver o espírito de Isabel, vai ter espírito de adultério, vai ter homossexualismo, vai ter pessoas que vão debandar, né? Sabe qual que é a grande explicação, muitas vezes, de pessoas que têm a homofetividade em uma casa que tem pai e mãe? Porque geralmente gente, é difícil explicar isso, tá? No curso de Libertadores a gente explica isso muito claro, né? Quais são as casas da homofetividade em uma pessoa? Tem muitas. Uma delas é uma casa que tem uma mãe dominadora. Ela usurpa a figura que deveria ser de autoridade, entra a atmosfera e a Jezabel é a mãe dos homoafetivos. É a grande mãe.
junto com Apolo, que é o grande pai dos homoafetivos. Estão entendendo? Lilith e Asmodeus, né? Pegaram aí? Eu preciso ir pra frente, tá? Ela sempre vai trabalhar nas feministas, nas que não gostam, que acham tudo machista. Ela vai sempre trabalhar contra a família, né? Que os homens têm que ser calados, né? Muitos casamentos são desmoronados por causa dela, né? Para terminar, tá? O que me motivou um pouco a trazer essa palavra hoje foi a palavra do meu paizão ontem, o bispo Christian. Ele falou sobre Jezabel e Elias. O Elias, quando foi confrontado pela Jezabel, ficou com medo e fugiu. Ele foi para o Monte Horebe, né? E eu não vou aprofundar isso, não. Se você quiser entender a palavra, vai lá na Comunidade Simples e assiste a pregação de ontem. Foi muito poderosa, né? De alinhamento de destinos, tá bom? E a cerne dessa palavra é o seguinte: se você não deixar Deus te matar, quem vai te matar vai ser Jezabel, porque Jezabel corta a cabeça do profeta. Quem é um profeta? Aquele que ouve a voz de Deus e obedece, né? Se a Jezabel te matar, você vai ficar cego, inoperante, improdutivo e você não vai conseguir nada. Tudo que Deus mandou você ser, você não vai ser. Agora me fala, se você chegar na eternidade e Deus te perguntar assim: o que você fez com o destino que eu te dei? E você não conseguir, porque você tem um destino. Sabia que tem um livro escrito sobre você? Se você for lá no Salmo 139, versículo 16, fala que Deus escreveu todos os dias num livro. Você tem que cumprir a risca. Qual que é o papel da Jezabel? Cortar seu destino. Como que ela corta? Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai saber o caminho. Você não vai obedecer. Então ela corta a voz profética. E ela corta a cabeça do profético. Vocês estão entendendo? Como que Elias foi tratado por Deus para o medo ser aniquilado? Quando ele subiu no monte, aconteceram 4 coisas. Veio um vento muito forte e Deus não estava no vento. Veio um fogo e Deus não estava no fogo. Veio um terremoto, temeu a terra, Deus não... mas quando veio a brisa suave, Deus estava lá. Tem um código profético de trás disso. Nós não sabemos quanto tempo Elias passou no Monte Horebe, mas Deus ali estava matando tudo o que causava medo em Elias. Porque Elias não podia parar ali. Elias tinha que ungir Eliseu, tinha que ungir Jeú, um outro rei, e tinha que dar direção para Israel. O profeta dá direção. Se ele parasse ali, aquilo para o qual ele foi chamado não ia acontecer. Como que Deus o tratou? Deus matou nele tudo que paralisava ele. Tudo que causava medo nele. Deus matou dentro de Elias o medo dele. Deus matou a imoralidade que estava dentro dele. Imoralidade não é perversão sexual nesse caso, tá? Porque Elias não tinha esse problema. Mas eu não sei qual que é o seu problema. E eu quero terminar essa palavra aqui. Se você não permitir que Deus faça o que ele fez com Jesus com você, porque Deus encaminhou Jesus para a cruz e matou Jesus por nossa causa. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ir para a cruz matar o nosso caráter duplo, dobre, o nosso caráter que no secreto é impuro, mas no público a gente tem uma casca linda. Nós temos que matar a imoralidade, nós temos que matar a avareza dentro de nós, nós temos que matar essa aversão à reconciliação. Tem pessoas que são irreconciliáveis. Paulo falou, vai chegar um tempo que as pessoas serão irreconciliáveis. Nós precisamos matar esse velho homem dentro de nós. A Jezabel, ela só encontra pouso quem tem coisas que glorificam a ela dentro de si. E eu tenho certeza que eu falei um monte de coisas aqui e as pessoas ficaram olhando para quem tem os frutos de Jezabel, mas foram incapazes de olhar para dentro de si. E nós só somos capazes de olhar para dentro de si quando nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é de dentro para fora, porque é uma fonte que nasce dentro de nós. Aquele que nasceu de novo consegue identificar esses erros dentro de si. Vocês estão entendendo? Eu falei tudo sobre Jezabel aqui de uma forma muito... Eu vou falar pra vocês, foi superficial, porque eu poderia ter aprofundado muito mais. Tem muitas histórias que contam de características. Eu falei pouquíssimas características de Jezabel.
Por isso que eu falo, querido, você quer saber mais sobre libertação? Faz o curso de libertação. Ali você vai conseguir se libertar e ajudar as pessoas a sair desses enroscos. Amém? Se você gostou dessa palavra, você vai mandar essa palavra para as pessoas que precisam ouvir. Mas quarta-feira agora, o curso de libertação começa, gente. Tá? Se você tiver problema para pagar, se você tiver problema de fazer, se não tiver horário, fala com a AXA. Tá bom? Entra no Ministério Chaves do Reino lá, que tá aqui, Ministério, fala com a AXA, eu tô com dificuldade, não consigo pagar assim, faz alguma coisa por mim. Gente, o Simpla divide até em 12 vezes. Chegaram para mim e falaram, esse curso é caro. Queridos, são muitas aulas. Você vai pagar um módulo inteiro de uma vez só, você consegue dividir em 12 vezes. Então você não está pagando um mês esse valor, você está pagando o curso todo, que é o módulo, tá? O módulo todo de uma vez. Tudo bem? Cada aula como essa sai em menos que R$30. Eu vou perguntar uma coisa para você. Será que essa aula valeu a pena para você? Será que essa aula que eu dei agora valeria quanto? Pois é, aqui eu tô falando 1h30. A aula tem 3 horas lá. E todas são nesse níveis. Para ajudar você a se libertar e ajudar outras pessoas a se libertar. Se for o seu chamado, eu te espero lá. Quarta-feira, tá bom? E eu quero orar por você agora em nome de Jesus, tá bom? Pedir que o Senhor abra os teus olhos e que você consiga, em Jesus, aniquilar todo o terreno que Jezabel encontrou pouso na sua vida. Amém? Eu me coloco debaixo dessa palavra, queridos. Porque se nós não prestarmos atenção, a gente vira comida de Jezabel, vira marionete de Jezabel. Um dia eu já fui marionete de Jezabel. Estão entendendo? Amém, queridos? Divulguem também. Posso pedir? Divulguem o curso. Talvez você tenha um líder, talvez você tenha uma pessoa que precisa desse curso. A maioria das pessoas acabam usando o curso para entender a si mesmo, se libertar e depois ajudar as pessoas. Amém? A verdade liberta, você vai conhecer a verdade lá. Amém? Mas eu tenho certeza que quem tem chamado de libertação vai aprender bastante. No final nós ungimos e ativamos as pessoas para fazer libertação. Conheça o nosso curso, conheça a nossa escola, mas conheça o seminário também de cura e libertação. No final do mês, dia 23, 24 e 25, tem um seminário de 4 dias muito intenso de libertação. Se você precisa de libertação desse espírito, eu sugiro que você vá no seminário. Ela se alimenta dos traumas, das dores. Amém? Glória a Deus. Nós também temos curso de adoradores proféticos. Nós temos cursos de intercessão profética. Muitas vezes o espírito de Jezabel não vai conseguir se instalar onde tem uma intercessão, onde tem uma oração. Pessoas que sabem orar segundo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, trazer luz sobre as nossas vidas. Como diz a igreja de Tiatira, eu dei tempo, Jesus disse, eu dei tempo para que eles se arrependessem da perversidade deles. Pai, o Senhor está nos dando tempo de arrependimento, seja da nossa avareza, do amor ao dinheiro, seja do nosso orgulho, seja da nossa soberba, seja do nosso adultério, seja da nossa perversidade, seja do nosso vício com drogas, com bebida, vícios com pornografia. Eu não sei aquilo que te pega. Talvez você tenha uma necessidade muito grande de diminuir as pessoas para se sentir bem. Talvez você tenha uma necessidade muito grande de rejeitar as pessoas para se sentir bem. Talvez você tenha uma necessidade muito grande de se esconder, se isolar. Muito grande por causa dos traumas que você tem. E os isolados viram comida de Jezabel. Em nome de Jesus, se você tem esse tipo de código em você, eu declaro a luz do Senhor sobre você. Jezabel, queridos, não se expulsa como um demônio. Jezabel, você coloca o caráter de Jesus no lugar da essência dela. É aos poucos. Então, em nome de Jesus, que você conheça o evangelho puro e simples. Beelzebul não se expulsa, Leviatã não se expulsa, Mamon não se expulsa, Jezabel não se expulsa. É trocada a mentalidade. Então eu profetizo sobre a sua vida a troca de mentalidade. E a troca de mentalidade só acontece quando a espada de Jesus vem cortando o sofisma. O que nós fizemos hoje é trazer a espada contra Jezabel. É o ensino que destrói o caráter dela, o caráter dobre,
a duplicidade, aquele que é uma coisa no secreto, mas no público é outra. Que a palavra de Deus te confronte, que a palavra de Deus venha como Hebreus 4:12, como uma espada de 2 gumes, cortando propósitos, intenções, medulas, aquilo que está no teu coração escondido, que inclusive é inconsciente, que o Senhor te mostre, que haja luz. Eu declaro luz sobre a sua vida. Eu oro para que haja luz em nome de Jesus, que venha fogo agora selar essa palavra, que haja fogo nos teus olhos, que haja fogo nas suas mãos, que haja fogo nos seus pés, que o evangelho da paz entre na tua casa, na tua igreja, que você em nome de Jesus tenha olhos abertos como os de Jesus, que são como chama de fogo. Em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu libero uma palavra na sua vida, que toda a atmosfera de Jezabel na sua vida, que está te cegando, que está te ensurdecendo, para você não entender aonde tem doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaíta, doutrina de Jezabel, e você está debaixo dessa atmosfera. Amado, hoje o Senhor abre uma oportunidade na sua vida para você fugir desse ambiente, essa atmosfera de Jezabel, essa atmosfera de Mamon, essa atmosfera de Leviatã. Em nome de Jesus, que você seja colocado agora no caminho alto de Sião. O Senhor está dizendo para você agora, e eu estou ouvindo os demônios falarem para mim: para. Mas em nome de Jesus, eu declaro que eu, a minha família, o meu ministério, todos estão debaixo dos chaves do reino, estão escondidos agora, debaixo do sangue do Cordeiro, porque foi o Senhor que mandou nos falar. Então em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida agora, você tem uma oportunidade hoje, de subir nas regiões celestiais e ouvir a voz do Eterno. Você vai sair daqui, você vai entrar no secreto. Porque, querido, semana passada nós iniciamos 21 dias de secreto. 21 dias de você entrar na presença de Deus e ter a oportunidade de, no seu secreto, ser de Deus. Não importa se no passado você não foi. Há uma palavra para que a gente atira. Há tempo de arrependimento. Há um tempo que o Senhor está nos dando para mudar a nossa posição. Não importa o quão difícil seja, não importa as estruturas que vão ter que cair. Jesus tem espada, Jesus tem um martelo que despedaça, Jesus tem força, Jesus tem fogo, Jesus pode levar um vento que destrói pedras, Jesus pode chacoalhar suas estruturas se você deixar. Em nome de Jesus. Suba! Eu declaro agora você vai sair da atmosfera que está te cegando, você vai sair da atmosfera que está te ensurdecendo, da atmosfera que está colocando lama nos seus pés, e hoje o Senhor te dá uma oportunidade de ouvir a voz dele. Saia da atmosfera de Jezabel, saia da atmosfera de Balaão, saia da atmosfera dos Nicolaitas. Eu te abençoo em nome de Jesus, porque hoje vai ser um tempo de arrependimento, hoje vai ser um tempo de mudança. Você só vai falar: Jesus, tudo que o pastor falou, se eu estiver debaixo dessa manipulação, desse controle, eu autorizo o Senhor em mexer em tudo na minha vida e abalar todas as estruturas. Ora desse jeito comigo agora, por favor, ora. Se você está entendendo a palavra, fala assim: Jesus, eu estou entendendo essa palavra. Eu coloco a minha cabeça agora nas regiões celestiais, no terceiro céu, assentado com Cristo. Fala isso. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu escuto a voz profética. Eu obedeço a voz profética. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão por ter tolerado Jezabel, por ter tolerado Balaão e por ter tolerado Leviatã na minha vida. Eu te peço perdão por ter tolerado a perversão e a imoralidade. Eu te peço perdão por ser avarento. Eu te peço perdão por ser soberbo, orgulhoso, altivo. Eu te peço perdão. Fala para Jesus, fala, em nome de Jesus. E eu te autorizo hoje, Senhor, traz o vento que mudou Elias. Traz agora o fogo que consumiu Elias de dentro para fora. E traz em nome de Jesus o terremoto que balançou as estruturas de Elias, para que eu ouça a tua voz doce em nome de Jesus. Ora desse jeito, querido. Fala: Jesus, eu quero agora aquilo que mudou Elias, que tirou o medo de Elias,
Em nome de Jesus. E você vai sair daqui, você vai confessar o que você faz no secreto para Jesus. Porque Ele vai trazer vento, Ele vai trazer fogo, e Ele vai trazer, em nome de Jesus, terremotos para abalar o teu espírito e a tua alma. E eu profetizo mudança em nome de Jesus. Amém? Se você quiser se mover sobre a sua vida, queridos, mais uma vez eu te convido. Venha fazer parte, né, da nossa escola de intercessão, de adoradores ou de libertadores. Amém? Fica o convite. Nos meus stories tem ali todos os links já, tá bom? Vai lá. E eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora, falando assim: o que Deus falou para você nessa palavra? Aí você vai responder para mim e eu vou postar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Eu declaro agora que nós saímos dessa guerra, nós saímos de cada brecha, nós saímos agora do reino, da atmosfera de Isabel, passamos pela porta que é Jesus e entramos agora, em nome de Jesus, no reino de Deus, no jardim. Senhor, nós pedimos, não permita que sejamos alvejados ou perseguidos por Jezabel, por causa dessa palavra. Porque foi o Senhor que nos mandou falar. Por isso nos esconde a nossa família, esconde, Senhor Jesus, nosso coração agora no caminho alto de Sião, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha sonhos proféticos, mas em nome de Jesus, você não vai sair dessa live e vai para qualquer lugar. Tenha agora o seu secreto com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Semana que vem, na segunda-feira, nós temos a primeira aula do Adoradores Proféticos. E essa aula eu vou fazer aberta. Tabernáculo de Davi. Nós vamos falar sobre adoração 24/7. Tá? E essa aula vai ser aberta aqui no Instagram. Enquanto eu vou dar aula para os alunos, é a única aula que vai ser aberta. E eu vou fazer algo também. A primeira aula do Libertadores na quarta, eu vou abrir, tá? Presencial para quem quiser. Só a primeira aula, tá bom? A primeira aula, nós damos aula lá no Ministério do Pastor Johnny, nós temos uma aliança com ele, fica no Belém, pertinho do metrô Belém, aqui em São Paulo. Não vou poder fazer abertamente, tá? Online, mas quem quiser fazer presencial vai ter que se inscrever com a AXA. Eu vou colocar isso bonitinho